Bom dia a todos. Como o incorporador obtém o seu lucro? Hoje eu vou falar de um tema que interessa a todos e que é sempre solicitado. Como o incorporador, aquele que vende imóvel em planta, obtém o seu lucro? Sempre lembrando que a incorporação imobiliária se caracteriza pela venda de imóveis em planta, quer dizer, antes ou durante a construção. É função exercida pelo incorporador. Mas como ele recebe o seu lucro? Para isso, eu preciso explicar 3 conceitos básicos. O primeiro é o preço de venda de uma unidade autônoma, para apartamentos, salas comerciais, lojas. O preço é determinado através de pesquisa de mercado como o máximo vendável, quer dizer, o valor máximo que o incorporador consegue vender aquele imóvel em planta. Desse preço, o incorporador irá deduzir o custo de construção desse imóvel, que é o segundo conceito. O custo de construção, que advém de um orçamento detalhado, é aquele que pretenda representar o custo de obra desse imóvel se ele pudesse ser feito em um só dia. Então veja, a diferença entre o preço de venda, digamos, de um apartamento, por exemplo, e o custo de construção dele é o que é chamado na incorporação de fração ideal em valor, que é o terceiro conceito. Esse valor da fração ideal se destina a pagar o terreno, referente a esse apartamento, os chamados custos da incorporação, que são as despesas que não são obra, como marketing, corretor de imóveis, advogados, etc., e o lucro do incorporador. Então, vamos colocar números para que fique mais claro isso aí. Digamos que o preço de venda de um apartamento seja de R$1 milhão. E digamos que o incorporador tenha feito o orçamento detalhado do custo de construção dele e tenha encontrado R$600 mil. Então, a diferença entre os dois, no caso 400 mil, chama-se fração ideal em valor. Essa fração ideal em valor, 400 mil, se destinará a pagar o terreno referente a esse apartamento, digamos que seja de R$250 mil, por exemplo. Os custos da incorporação, marketing, corretor de imóveis, advogado, etc., digamos que sejam de R$50 mil, por exemplo. Então, sobrará R$100 mil, que será então o lucro do incorporador. Gente, esses números são fictícios. Eu os inventei aqui apenas para que você compreenda como é feita essa conta. Não existe essa proporcionalidade, tá bem? Entendido isso, fica fácil deduzir que, para majorar o seu lucro, o incorporador deve reduzir, obviamente, o custo de obra. Essa expressão, reduzir o custo de obra, é a chave da incorporação. Entretanto, gente, quando o incorporador conclui que é necessário reduzir o custo de obra para aumentar o seu lucro, não está referindo-se a mudar o acabamento, por exemplo, para um inferior, por exemplo. Não. Por quê? Porque se mudar o acabamento para algum inferior, irá reduzir também o preço de venda, nada alterando no seu lucro. Quando o incorporador deseja reduzir o custo de obra para aumentar o lucro, irá utilizar outros procedimentos, que obviamente não há como detalhá-los aqui, do tipo: elaborará com o arquiteto um projeto de arquitetura a 4 mãos para gerar o chamado projeto otimizado, que
que é aquele construído no mais baixo custo de obra possível, eliminando perdas, etc, etc, etc. É desta forma que o incorporador majora, então, o seu lucro. Bem, eu aproveito a oportunidade para lembrar que na segunda-feira agora, dia 22, às 19 horas, horário de Brasília, eu farei uma aula 100% online e gratuita para ensinar como fazer a sua primeira incorporação e com sucesso. Imperdível. Responda aqui nos comentários a palavra aula para receber o link de inscrição. Eu aguardo você. Um grande abraço.